Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui nesse trabalho, nessa busca de se pregar e de se entender que é o Evangelho da Graça. E eu estou aqui nessa leitura, nessa sequência de leitura do livro de Gálatas, que Paulo escreveu aos Gálatas, justamente para nós falarmos um pouco sobre o Evangelho da Graça, vivermos pela fé, que a Bíblia própria diz, o justo viverá da fé. Então, se vive uma vez pela fé, não devemos mais viver pela lei, ou por qualquer outra ordenança, por qualquer outras regras que foram ensinadas pelos homens. Bem disse Jesus, em vão esse povo me adora, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, ensinando preceitos e doutrinas que são dos homens. E isso vai se fazendo cada vez mais distante de Deus. E isso se cai também da graça. A graça que uma vez foi apresentada, a graça que uma vez foi alimento para que esta alma sedenta se fortalecesse e se nutrisse com essa graça, agora ele esquecendo isso e se alimentando daquilo que Paulo fala de os rudimentos do mundo, decaiu da graça, meu irmão. Então eu vou ler aqui para você, capítulo 3 de Gálatas. Veja bem, fé ou obediência à lei? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Olha, Paulo está dizendo que estavam enfeitiçando. Paulo ele fala, vocês estão enfeitiçados. Vocês são tão passivos que vocês se deixaram ficar enfeitiçados com esse novo evangelho, que não é o evangelho que eu vos apresentei, segundo a graça de Cristo Jesus, mas é um evangelho falsificado. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Ele foi exposto diante dos nossos olhos como sendo crucificado. E se uma vez ele foi crucificado, foi para nos redimir da maldição da lei, sendo ele maldito e se fazendo maldição por nós, meu irmão. Entenda isso, que você não deve mais viver segundo os ditames da lei, segundo o legalismo farisaico, mas deve-se andar agora segundo o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Cristo. 2. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Foi pela lei que alguém recebeu o Espírito? Foi as tábuas da lei, as tábuas frias da lei, que deu para alguém o Espírito? Você recebeu de Deus o Espírito da verdade através da lei? Ou pela fé naquilo que ouviram? Ora, porventura, não foi pela fé que nós recebemos o Espírito da verdade, o Espírito do Evangelho, o Espírito da graça, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Deixe desse Evangelho que não é Evangelho. Deixe de se alimentar com essas iguarias, com essas bolotas, que ninguém em sã consciência, ninguém que seja discípulo de Cristo de fato, vai se alimentar dessas bolotas, desse evangelho de negócio, desse evangelho fabricado, desse evangelho que você tem que fazer 1001 coisas para ser aceito por Deus.
ou numa tentativa de agradar o Eterno, de agradar o Deus Todo-Poderoso, que por misericórdia e amor se entregou por nós, querido, na cruz do Calvário. Veja aqui o que ele diz no 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Meu Deus, isso daqui é muito sério, gente. Porque muitos começaram no Espírito. Muitos tiveram uma vida mergulhada no Evangelho da graça de Deus, justamente no Espírito que nos dá vida, que nos dá comunhão, que nos abre caminhos de acesso a Deus, caminhos do eterno, caminhos de vivermos uma sobrenaturalidade que só o Espírito tem para nos dar e para nos entregar. E uma vez tendo começado pelo Espírito, agora muitos decaíram, muitos caíram dessa graça. E aí pensam, isso é muito sério, pensam que pelos seus próprios esforços vão conseguir alcançar aquilo que não se pode alcançar, segundo o meu próprio esforço, segundo aquilo que eu aprendi como ordenanças, como regras denominacional, aquilo que eu não posso agradar jamais a Deus com usos e costumes históricos, que me foi imposto, que me foi colocado, que me foi forçado, que me foi vendido a qualquer preço, para que então eu pudesse viver naquela comunidade em paz. Mas ainda assim, só sobrou um pouquinho do Evangelho, porque isto ainda não é Evangelho. O Evangelho nos dá plena convicção, nos dá plena certeza de que, uma vez estando em Cristo, estamos livres e libertos de todo o peso, de toda a ordenança, de todo o esmagamento da lei e das suas ordenanças que nos subjugava e apagaram então a nossa consciência, a nossa liberdade de crermos no Evangelho da graça. Isso sim é Evangelho. É você ter liberdade de pensar por você mesmo, segundo aquilo que o Espírito vai te revelando nas Sagradas Escrituras, pela Palavra. Pela Palavra. Querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Quantos estão se esforçando? Ah, irmã, eu tenho que pagar meu preço. Ah, irmã, eu tenho que jejuar e tenho que orar. Muito bem, nós temos que fazer isso mesmo. Orar, jejuar, ter uma vida piedosa, mas esse esforço não pode ser autojustificação. Esse esforço não pode ser autopromoção. Esse esforço não pode ser para ninguém me olhar e me ver como o mais piedoso dos piedosos. Esse esforço tem que ser um esforço natural, não para me autojustificar. Esse esforço deve ser tão somente para eu me quebrar diante de Deus e eu me humilhar diante dele, sabendo que eu sou o menor dos menores, sabendo que ainda assim eu sou e continuarei sendo pecador, mas lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e justificado pela fé na sua graça. Aleluia! Olha aqui o 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Paulo está dizendo, será que foi inútil o meu trabalho? Será que vocês não percebem o quanto nós trabalhamos no vosso meio para que vocês então recebessem o Evangelho da graça, onde muitos estão retrocedendo, voltando atrás, voltando às fábulas, voltando aos rudimentos do mundo, não compreendendo que a firmeza da fé nessa graça nos conduz à vida e vida com abundância. E agora vocês querem voltar de novo? Será que o meu trabalho foi inútil? Se é que foi inútil, se é que eu trabalhei em vão. Aqueles que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês,
realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Paulo está dizendo aqui, ora, o Espírito que opera todas essas coisas no meio de vocês, opera milagre, opera maravilhas, vocês viram tudo isso através da lei? Ou foi através da fé? Ou foi através da palavra revelada? Não da palavra sistematizada, não da palavra teologizada, não da palavra estudada segundo os métodos da teologia, da hermenêutica, da exegese, mas segundo o Espírito da revelação da palavra, segundo o coração aberto para o Espírito, e desse Espírito ele nos alimentar cada vez mais dentro da sua palavra. Meus irmãos, é grave o evangelho que nós estamos vendo nos nossos dias, porque esse evangelho é um evangelho reducionista, é um evangelho que coloca Cristo crucificado todos os dias, e todos os dias se crucificam ao Filho de Deus, que uma vez já foi crucificado por nós, vendendo tanta coisa em cima dos púlpitos, cheios de políticos mentirosos, cheios de mentiras, dizendo que você tem que comprar isso ou comprar aquilo, dizendo que você tem que fazer a sua parte, fazer o seu sacrifício, fazer a fogueira santa, pisar no sal grosso, pegar a rosa. Outros é dar o dízimo para que toda maldição saia e o devorador não entre. Meu Deus, que evangelho é esse? Que coloca a graça de Deus menor do que qualquer outra coisa. É por isso que eu estou indignado e eu quero continuar postando esses vídeos para tão somente, meu irmão, pregar o evangelho. Pregar o evangelho sem nenhum medo, sem nenhuma fobia, sem nenhuma loucura, mas com a paciência, com a fé, com a paz, com a temperança, porque esses são os ingredientes do evangelho de Cristo. E eu deixo a todos vocês uma boa tarde. Que vocês fiquem na paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento. Meus irmãos queridos, um beijão no coração de vocês. Amém.